Muito bem, muito bem. Vamos falar do Palmeiras, que entrou em campo no sábado, né, em Barueri, lá na arena, né, no carpete lá de Barueri, que foi muito bem na drenagem, hein, porque caiu um dilúvio lá e o campo sintético segurou a onda lá, né? Então o Palmeiras jogou contra o Cruzeiro, jogo difícil, o Cruzeiro está em ascensão no Campeonato Brasileiro. O Arroio abriu o placar, né, logo no começo do jogo, e depois o Felipe Anderson igualou num belo de um gol, um chutaço de fora da área, no ângulo esquerdo do goleiro Otávio, né? Mas ficou por isso, né? O torcedor palmeirense saiu irritado de mais uma partida, achando que o Palmeiras teria que ter vencido esse jogo, né? Até para evitar uma aproximação maior do Flamengo, que acabou não acontecendo, já que o Flamengo empatou o seu jogo, né? Mas o fato é que o torcedor saiu insatisfeito de Barueri. É para tanto, Marcos Costa? Olha, Limão, o Palmeiras vive uma dicotomia nesse momento, né? O Palmeiras há 3 jogos não vence, isso incomoda o torcedor, mas o Palmeiras há 17 jogos não perde. E o Palmeiras segue líder do Campeonato Brasileiro. O que incomoda é o Palmeiras não conseguir converter as situações e os momentos em gols. O Palmeiras está com muita dificuldade de fazer gol. O Palmeiras tem feito um gol e aí não consegue cria. E nesse jogo especificamente, o Palmeiras teve muitas chances, mas muitas. Uma com o Andréas Pereira, clara. Outra mais clara ainda com o Arias, que está devendo muito futebol. Já faz um tempo que ele está devendo e a gente tem que tentar entender que isso pode ser pela a proximidade da Copa do Mundo, tendo em vista o que aconteceu com o Sosa, e aí também a gente tem que entender que perdeu 2 jogadores logo no primeiro tempo. O Sosa, que não vinha tão bem, mas vinha se entregando e vinha sendo importante para o esquema do Palmeiras naquele momento, e depois perde o Felipe Anderson, que vinha sendo o grande jogador da partida, tinha feito um golaço, já tinha feito uma grande partida anteriormente, e aí você tem que mudar e tem que rodar o elenco. Foi um jogo muito interessante, muito bom. O Cruzeiro também veio com uma proposta de jogar, porém deixou muitos espaços. E aí o que passa a incomodar é isso, Lima. O Palmeiras tem oportunidades, o Palmeiras, eu acho que até mudou uma situação nesse jogo dos demais. O Palmeiras arriscou muito mais de fora da área, que era uma coisa que particularmente a mim incomodava demais. O Palmeiras chegava perto ali com condições de chute, tanto que o gol sai de um chute do Felipe Anderson de fora da área, e não chutava. O Palmeiras sempre tem essa necessidade de chegar na área, fazer o gol dentro da área, ou de cruzamento, ou de bola rasteira, trabalhada, enfim. O Palmeiras arriscou muito mais de fora da área. Fez um bom jogo, porém não converteu, e é isso que tem irritado um pouco a torcida. Muito bem, tá bom. E aí, André, como é que você viu esse empate do Palmeiras? Então, assim, quando o torcedor ele olha 3 empates do Palmeiras, né? E assim, eu vi muito torcedor pistola mesmo. Eu acho que você empatar com o Cruzeiro nas condições de jogo, né, que aconteceram, então chuva, jogo difícil, adversário complicado, é um resultado normal, não tem nada demais. O Coste, ele disse, eu concordo, não foi uma atuação ruim do Palmeiras, foi uma boa atuação contra um adversário bom também, né? O Palmeiras poderia ter vencido o jogo, mas é curioso que depois você vai ver as análises de muitos palmeirenses, assim, até da crônica, e parece que o Palmeiras ele tá na maior crise, tá nadando na maior crise do planeta, né? Aí você pega o Flamengo, né, que é o adversário do Palmeiras, e tá com muito mais dificuldades do que o Palmeiras e também com um elenco mais farto, né? O Abel, ele faz essa escolha de um elenco curto. Técnico europeu gosta de trabalhar com elenco curto porque é mais fácil de administrar jogador, né? Quando você tem lá 35, 40 jogadores, 42 no elenco, é muita gente para se administrar. Então ele prefere ter um elenco mais enxuto, mais curto, porque tem menos gente ali, menos ego para administrar. Porém, quando vai machucando o Vitor Roque, aí tem o Paulinho que entrou bem por 15 minutos, né? 20, na verdade, 21 minutos. Aí você tem lá o Piquerez fora, aí você perde o Sosa, que tinha se tornado uma solução, o Alan tá suspenso, aí você perde o Felipe Anderson. Então ele vai perdendo muitas opções e aí fica difícil de você se manter competitivo contra adversários que são bons também, como é o caso do Cruzeiro. Só para ilustrar, Rani, do que Claro. você falou, os jogadores do DM, tá? Eu tenho aqui, ó. Sosa tá no DM, né? Que entrou agora, mas enfim, tá no DM. Felipe Anderson também entrou agora. E virou Dois titular, no jogo, né? Virou né? titular o Isso. Sousa. Bruno Fux, Vitor Roque, Benedetti, Piquerez. O Fux, se o Palmeiras perdesse um dos zagueiros agora nesse jogo, ou se perder por algum tipo de contusão, que não aconteça, obviamente, contra o Flamengo, o Palmeiras vai ter que
improvisar jogador na zaga. Perfeito. Então, aí cabe uma crítica ao Abel, por mais que você fale assim, europeu ele gosta de um elenco reduzido, não adianta em todas as coletivas vir há 5 anos reclamar do calendário brasileiro. Essa é a realidade que você vai ter que trabalhar, reclame ou não. Você tem que aumentar o elenco. Não dá para você trabalhar com um elenco reduzido. Na Europa, tudo bem. O europeu gosta de trabalhar com um elenco reduzido. Ok. Lá o calendário, eles não vão toda a coletiva falar do calendário. Se você reclama do calendário há 5 anos e sabe que isso não vai mudar, você que tem que mudar. Você tem que se adaptar a isso. E aí tem que ter um elenco um pouco maior. Mas o Abel, eu sinto que ele assim tem mudado gradativamente algumas convicções dele. Por exemplo, agora o Alexander Barbosa ele foi anunciado, não vai ficar à disposição ainda, porque vai disputar os torneios continentais lá pelo Botafogo, né? Campeonato Brasileiro ele não joga mais. E também aquele negócio de jogador mais veterano que ele tinha, não quero trabalhar com um jogador medalhão. Agora ele já está mudando. Então o Marlon Freitas, mais veterano, ele foi contratado, Alexander Barbosa, assim por diante. Andréas, né? Eu acho que O isso era uma Andréas, questão de exato. insegurança. Sim. O Abel chegou muito novo aqui, não tinha nome. Até em idade ele também é muito novo, ainda, né? Para um técnico de futebol. Então acho que agora ele se sente mais confortável. Sim. Agora quem chegar tem que... Agora ele tá grande. Tem que pedir amém, né? Tem que pedir Isso. a bênção do Abel Ferreira no Palmeiras. Hoje ele é gigantesco no Palmeiras, então acho que passa por isso um pouco. Exato. E ele também comentou, só para fechar, sobre o Paulinho. E o Paulinho, quando ele entra em campo, você nota o refino técnico, Marcelo Lima. Sim. Você sabe, assim, quem acompanha futebol, quem Por assiste... exemplo, você compara muito o toque de bola do Paulinho com o André Silva. São iguais. É verdade. Não, o domínio de bola É. do Paulinho e do André Silva são idênticos. Exato. Assim. Se colocar, só mostrar as pernas ali e não mostrar da metade da cintura pra cima, você não sabe quem é. Porque é o mesmo Uau. refino técnico ali. E ali o Alexander Barbosa também, só que o Alexander você consegue identificar Esse de outras formas, né? Mas o Paulinho... Ele, Adoro. Tá manjando muito, hein, Rani? De futebol. Exato. Manja muito. O Paulinho, ele jogou 21 minutos agora. Quando ele tiver... E aí, uma coisa interessante, tá? Ele entra numa função, ele entra mais centralizado. O Paulinho, quando ele surge, ele é um ponto esquerda. Aquele cara rompedor, de arrastar, etc. E ele vai se tornando um jogador muito mais cerebral. Então, ele entrou fazendo mais ou menos a função Flaco Lopes, que é ele é mais centralizado, um meio atacante que arma e que também chega para finalizar. Tanto que o gol dele... a oportunidade que ele tem, que ele quase marca um gol, sai justamente daí. Mas é importante que o Palmeiras tenha o Paulinho. É difícil você ter um cara com essa qualidade técnica, e foi o que o Abel falou, e não poder usar, né? Ou usar por 15 minutos, muito pouco. O Abel falou sobre o Paulinho, né? Na coletiva, ele foi perguntado. Vamos ouvir o que ele disse. Em relação ao Paulinho, se o doutor quiser falar, ou alguém do departamento médico, fala. Eu não vou falar sobre essas partes, esta parte física. Ele tem uma condição de utilização. Eu estou a fazer aquilo que temos que fazer em função daquilo que é o contexto, em função daquilo que é os 2 anos que ele teve, quase 2 anos que teve sem fazer jogos consecutivos. Ele próprio, há sempre aqui uma conversa entre 3, treinador, departamento médico e o jogador, e perceber como é que ele vai estar amanhã. Mais do que se passou hoje é qual é o feedback do jogador amanhã. E depois da manhã pensamos no próximo. Portanto, a cada jogo que ele faz, vocês viram, e tu és inteligente, penso eu, ele não foi escalado para o jogo da Copa. Se não foi escalado é porque não podia jogar, certo? Então, infelizmente, e para azar do treinador do Palmeiras, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro eu não posso utilizar quase há 2 anos. Quando falavam Palmeiras gastou, mas nós depois precisamos de usá-los. E infelizmente, neste momento, como tu sabes, em função daquilo que têm sido as lesões, temos vários lesionados. O Andrés, felizmente, conseguiu recuperar para este jogo depois daquela pancada fortíssima que ele levou nas costas no jogo do Remo. Mas enfim, nós sabemos que ali o Paulinho não está a 100%. Logicamente que quando tu vês e ele entra, ficamos todos com água na boca, porque é verdade que quando a bola cai, eu não o treino muito diferente dos outros. É a qualidade dos jogadores. Tá bom, tá aí. Eu acho que o Abel já tá meio pé da vida com essa situação também, como ele mesmo disse, de não conseguir aproveitar talvez um dos seus principais jogadores, talvez não, né? Um dos seus principais jogadores do elenco do jeito que ele gostaria, né? A impressão que dá, Lima, é que ele jogou pro ventilador de vez. Exato. Né? Eu tenho uma impressão que, assim, para ele ficar, ele renovou, vai ficar até o final do mandato da Leila Pereira, mas ele chegou e falou assim: só que eu não vou mais segurar tudo.
Porque você vê, o Anderson Barros começou a falar, começou a aparecer para falar de algumas jogadas e tal. Ele já não segura mais o departamento médico, ele tá jogando, tá falando, eu trabalho com o que eu tenho, a hora que pode eu coloco, né? E aí vem aquela lembrança do Palmeiras não é hospital. Isso saiu caro. É. E o Paulinho, ele também destacou um negócio que é verdade. É diferente de outros jogadores, quando um jogador, sei lá, tem uma lesão de ligamento, você sabe exatamente como vai ser o processo de recuperação. E o Paulinho é muito Mesmo mais... que tem uma margem, né? Você tem ali. Você sabe, aqui, exato. no pior das hipóteses, aqui eu uso. Aí Perfeito. não. O Paulinho não, é na base do feedback. Então ele vai jogar, agora ele jogou 21 minutos. É a reapresentação, como que você tá, Paulinho? Ah, tô assim, 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 assado. Aí, a partir daí, o controle de carga, a estratégia com controle de carga é desenvolvida para os jogos seguintes.